Será que a inteligência artificial está te deixando mais burro? Isso mesmo, a inteligência artificial pode estar te deixando mais burro. Meu nome é Danilo Limoeiro, eu sou o CEO da Turivius Legal Intelligence. Hoje eu vivo de vender inteligência artificial, mas eu vou trazer essa discussão aqui pra gente porque eu acho ela super interessante. Então, até o final desse vídeo eu vou te responder se a IA te deixa mais burro ou não, e a base aqui vai ser um estudo muito recente feito pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. E olha só, nesse estudo aqui, eles pegaram 3 grupos diferentes de estudantes e pediram para eles escreverem ensaios, escreverem redações de temas muito diversos. Então imagina que a você fosse pedido que você escrevesse alguma coisa sobre lealdade, felicidade, perfeição, filantropia. Esses eram os temas e no primeiro grupo de estudantes, eles deixaram eles usando o chat GPT. No segundo grupo de estudantes, eles puderam usar ferramentas de busca como o Google, e no terceiro grupo de estudantes, nenhuma ferramenta, só o próprio cérebro. Eles fizeram 3 sessões de escrita com esses estudantes e na quarta sessão eles alteraram. As pessoas que usaram o ChatGPT na primeira sessão não puderam usar o ChatGPT na quarta sessão e vice-versa. Quem só usou o cérebro pôde usar o ChatGPT. Adivinha quais foram os resultados, tá? Primeiro resultado aqui, eles mediram a atividade cerebral dessas pessoas. Então, eles colocaram eletrodos, o eletroencefalograma, e mediram as conectividades cerebrais. A parte mais interessante aqui começa nas conexões cerebrais que surgiram, que foram muito mais intensas nas pessoas que não usaram nem ChatGPT, nem um sistema de busca como o Google. Para essas pessoas que fizeram a tarefa na mão, sem nenhum tipo de auxílio, o córtex neofrontal, que é o executivo do cérebro, o CEO do nosso cérebro, ele teve que recrutar muito mais partes do cérebro, como memória, a criatividade, memória semântica, memória de trabalho, planejamento, para fazer uma redação do zero. Então ele recrutou várias outras partes do cérebro, recrutando em uma conectividade cerebral muito maior para quem fez o exercício só sem nenhuma ajuda de tecnologia, tá? Então a carga cognitiva, o esforço cognitivo foi bem maior. O segundo ponto interessante aqui desse estudo foi, depois que as pessoas fizeram o ensaio, as que fizeram esse ensaio usando o ChatGPT, elas se sentiram muito menos donas daquele texto. Então, elas não se identificavam tanto assim com aquele texto, enquanto que quem não usou nenhum tipo de inteligência artificial teve uma identificação grande. E a terceira variável que eles mediram aqui, que eu achei super interessante, é relacionada à capacidade dos autores de citarem corretamente o próprio texto. Então você pedia para o estudante produzir alguma citação de algo que ele tivesse escrito depois que ele escreveu. Adivinha quantos dessas pessoas que usaram o ChatGPT não conseguiram produzir uma citação correta da própria coisa, do próprio ensaio, do texto que eles escreveram? 88%. 88%, gente, a gente está falando de quase 90% das pessoas que usaram o ChatGPT não conseguiam produzir uma citação, não conseguiam citar corretamente aquilo que elas mesmas escreveram logo depois da redação, tá? Enquanto que o grupo que usou ou ferramenta de busca ou nenhuma tecnologia, esse dado cai para apenas 11%. Só 11% dos estudantes que não usaram tecnologia não conseguiram produzir uma citação correta do próprio ensaio. Quer dizer, quase 90% conseguiu fazer isso. Bom, se a inteligência artificial deixou essas pessoas mais burras ou estúpidas ou não, tem um ponto importante aqui, os autores do texto, eles pedem para a gente não usar a palavra dumb, burro ou estúpido quando se referirem a um texto. Eles falam que isso estaria prestando um desserviço à pesquisa deles. Vou respeitar a opinião dos autores, mas então pense você mesmo se, com a redução da cognitividade cerebral e a incapacidade de citar uma coisa que você mesmo escreveu, se esse texto deu uma emburrecida ou não naquelas pessoas, tá? Esse é o diagnóstico. Agora vamos discutir o que fazer a respeito desse potencial efeito de declínio cognitivo, vamos chamar assim para respeitar a vontade dos autores do texto,
declínio cognitivo nos usuários de inteligência artificial, tá? Primeiro ponto aqui, isso é uma preocupação extremamente relevante no ambiente educacional. Então, quando a gente estiver formando estudantes que têm que aprender a fazer uma redação, por exemplo, eles precisam fazer essa redação na mão, sem nenhum tipo de tecnologia para assisti-los, tá? Então é extremamente importante do ponto de vista educacional que você tenha esses contextos em que você não precisa utilizar nenhum tipo de tecnologia, você não possa, na verdade, utilizar nenhum tipo de tecnologia para você fazer as suas tarefas educacionais. Eu lembro que quando eu estava fazendo PhD fora do Brasil, por coincidência foi no próprio MIT, na parte quantitativa da nossa formação, você não podia usar nenhum tipo de calculadora durante a prova, então a gente tinha que derivar a regressão econométrica, fazer cálculo de parâmetro na unha, no lápis e no papel, tá? Então você era treinado para fazer isso, só depois que você passasse dessa etapa que você poderia usar a calculadora ou mesmo o computador. Então isso é super importante a gente ter esses contextos que são protegidos da tecnologia. Agora, o próximo ponto aqui no mundo profissional, isso é completamente diferente, porque a gente não está falando de educar pessoas, mas sim de ter eficiência e produtividade, tá? Então, muito provavelmente você vai precisar usar a inteligência artificial, especialmente se você é advogado e quer ter mais eficiência. Então, você vai estar em contato com esse tipo de ferramenta. E aí a pergunta que fica ok, então como que você vai treinar o seu cérebro para fazer tarefas mais difíceis, tá? Já que com inteligência artificial você vai ter esse declínio cognitivo se você só usar a inteligência artificial. Gente, aqui tem uma visão de futuro super importante, que é o seguinte: vários momentos da história humana a gente deixou de fazer coisas e a gente compensou essas coisas que a gente deixou de fazer com outras atividades. Por exemplo, com a Revolução Industrial, a nossa carga de exercício físico reduziu bastante, tá? Então a gente inventou o arado, a partir daí a gente não fazia tanto exercício, as pessoas não puxam mais o arado. O que fizeram? Inventaram CrossFit, tá? Para as pessoas terem a possibilidade de movimentar, de levantar carga e etc. Muito provavelmente é isso que vai acontecer também no mundo da inteligência artificial. A gente vai precisar criar formas de malhar o nosso cérebro. E aqui eu vou dar 3 dicas se você quiser malhar o seu cérebro, tá? A primeira delas tem um diário em que você vai escrever as coisas do seu dia a dia e as suas reflexões. Assim você vai forçar o seu cérebro a pensar. Segunda coisa que eu acho super interessante que tal dar aula sobre um assunto que você gosta e domina? Para você dar uma aula sobre um assunto, você tem que estudar, planejar, ser criativo, entender muito bem, antecipar perguntas e etc. Atividades cognitivas que vão colocar muito o seu cérebro em prática e com isso ter o exercício mental que você precisa, tá? Em terceiro lugar, que tal escrever um livro a respeito das coisas que você gosta? Que tal não tirar o tempo para escrever ensaios sobre coisas que você é apaixonado, tá? Então, cada vez mais, do mesmo jeito que hoje em dia a gente é sedentário na nossa vida profissional, mas a gente vai para uma academia depois, muito provavelmente é isso que vai acontecer. A gente vai precisar de contextos em que a gente consiga utilizar também e treinar o nosso cérebro, tá? E antes de terminar esse vídeo, eu queria fazer um outro apontamento que é o seguinte: essa pesquisa do MIT ela trouxe uma preocupação em relação ao declínio cognitivo a partir do uso da inteligência artificial. Mas o ponto que eu queria deixar super claro aqui o maior inimigo e a maior ameaça à nossa saúde cerebral não é a inteligência artificial, pelo menos não ainda. Sabe o que é? É isso aqui, tá? O nosso telefone. Isso aqui tem uma capacidade enorme de roubar a nossa capacidade de atenção e a nossa capacidade de se conectar com outras pessoas. Então, minha dica final aqui nesse vídeo ao invés de você estar tão preocupado assim com a inteligência artificial, seus efeitos cognitivos, pega seu telefone, reduz seu uso dele, tá? Tem várias formas de fazer isso. Com isso, você vai ser uma pessoa muito mais focada no seu dia a dia. É isso. Essas são minhas dicas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir 3 coisas aqui. Primeiro, dê seu like e se inscreva no canal, assim você não vai perder mais nenhum vídeo novo da Turivius. Segundo lugar,
compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai se beneficiar do conteúdo dele. É com compartilhamentos assim que o nosso canal cresce e a gente consegue produzir cada vez mais conteúdos para você. Em terceiro lugar, se você quiser se aprofundar um pouco no seu conhecimento de inteligência artificial e direito, eu te convido para conhecer melhor o certificado em inteligência artificial da Turivius, que está disponível para você, super acessível, porque a nossa missão aqui é espalhar material educacional sobre a inteligência artificial no setor jurídico, e eu vou deixar aqui nos comentários uma descrição de como você pode conhecer melhor esse nosso certificado em inteligência artificial.